Inicio o programa mandando alô às pessoas que nos acompanham durante a semana, registram a audiência. Quero abraçar o Jaime, boliviano, esposo de Carla, pai de Emília e de Sebastião. Obrigado pela sua audiência. Ao Robson, grande Robson, lá da agência Terra do Sal, da Caixa Econômica Federal. Ao Rony dos Paredões, a Luciana, que acompanha a gente, tá de Fortaleza, mas morando em Mossoró agora. A Josenilda, lá da Interlagos, do meu amigo polaco. Sônia Ribeiro, mãe de Ramona, ao Mário Sampaio, ao Deci da Terra do Sal. Obrigado, Aldeci, está sempre ligado com a gente, sabe tudo, viu? Aproveito aqui também e mando um abraço para a nossa amiga de TCM, colunista social em Mossoró, a Marilene Paiva, que a sexta-feira vai estar entregando mais uma edição da sua revista Presença, onde nós assinamos a Presença Imobiliária, a nossa coluna de destaque imobiliário na revista. E sexta-feira no Tenda Restaurante terá o lançamento de mais uma edição da revista Presença. Eu não poderei estar presente e já agradeço o espaço cedido e desejando aí sucesso nesse lançamento. E você que acompanha esse cenário de Mossoró e região, principalmente aos eventos, aos fatos mais importantes da cidade, sempre está lendo a revista Presença. Aos blogueiros Carlos Escócia, registrando sempre o nosso programa, e ao Carlos Santos, as arquitetas amigas Sara Monte e Rejane Torres. Muito obrigado pela audiência. Nosso telefone vai estar liberado, viu? Telefone para você participar. Hoje nós iremos sortear um kit de produtos da Maria Bonita, produtos artesanais. Esse aqui é um óleo bifásico de aroma melancia, 120 ml. E para acompanhar, nós também trouxemos um sabonete de melancia da Maria Bonita. Você vai ganhar no final do programa esse kit especial da Maria Bonita, parceira da TCM agora. Para quem não sabe, Maria Bonita fica lá no Park Center, ali ao lado da agência Terra do Sal, no centro de Mossoró. São 9 horas e 37 minutos. A gente vai aproveitar e apresentar o nosso sempre já sócio do programa Destaque Imobiliário, o professor doutor Emanuel Nunes. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Destaque Imobiliário. Muito obrigado, para mim é sempre um prazer muito grande. Professor, nosso assunto é extremamente importante porque a economia ela é muito volátil, né? Dependendo do momento que estejamos discutindo esse assunto tão amplo e importante, ela modifica, né? O que é hoje, amanhã já não é, o que foi ontem, hoje já não é mais. Então é sempre muito atual falar sobre economia. E o que a gente acompanha hoje, sempre se fala, o nosso programa está ligado diretamente ao mercado imobiliário, é sobre negócios, sobre investimentos, sobre aplicações, sobre o crescimento do mercado imobiliário, sobre a compra de um imóvel, sobre o retorno, sobre o rendimento. E a gente acompanha no cenário nacional já o início de um terrorismo ligado diretamente à palavra chamada inflação, que foi o terror dos anos 80 até anos 90. Eu não pude vivenciar ativamente esse momento, mas eu já escutei muitos comentários, a gente lê, busca saber mais do nosso passado para viver melhor o presente. E a gente aproveita para falar sobre esse assunto. A inflação está aumentando. Para iniciar, eu gostaria que o senhor definisse o que é inflação e como está a nossa inflação nesse momento no Brasil e quais são os fatores que influenciam para essa oscilação. Bom, primeiramente, boa noite. Agradecer o convite seu, especificamente, da TCM, né, por estar aqui mais uma vez. E queria falar, até reforçar o que você mesmo chegou a colocar, que a economia ela é extremamente dinâmica, né, e toda a onda econômica, todo o processo de ebulição ou de arrefecimento que existe é sempre função de um estado de espírito. E é o espírito do investidor, de quem aposta, de quem investe, de quem acredita, né, que faz com que a economia se mova. E geralmente esse estado de espírito se dá em função de expectativa no futuro. Se o futuro ele passa a se configurar num cenário favorável, o estado de espírito do investidor é de acreditar e investir. Se não, ele age com mais prudência. Não é à toa que as bolsas de valores são os sensores mais exemplares disso, né? E quanto à inflação, o que significa inflação? A inflação é um fenômeno que no Brasil passou
a ser bem característico dos anos 80. Isso muito em função da questão da dívida brasileira, que, como nos países de terceiro mundo, os países pobres, que passaram a se afogar numa dívida externa que chegou a gerar uma crise em cadeia a partir de 82, principalmente com a moratória do México. E a inflação é conhecida no mundo nos anos 60 e 70 com a decadência de um modelo chamado modelo keynesiano, que é um modelo econômico que teve o auge nos anos 50 e 60, a época de ouro do pós-guerra, e que passou a apresentar esse fenômeno que era desconhecido até então, junto com a recessão. A recessão era justamente o arrefecimento da produção e a inflação, a desvalorização da moeda. O mercado, ele tem uma linha de bens, significa linha de bens, e uma linha de oferta de moedas, uma de oferta de bens e uma de moeda. A inflação acontece quando, por exemplo, quebra o equilíbrio entre essa linha que determina a oferta de moeda com a linha de bens. Existe, por exemplo, no país, uma quantidade de dinheiro necessária para as transações que são necessárias no momento. Se há uma maior produção de dinheiro, por exemplo, e a produção mantém a mesma, você vai ter mais dinheiro, uma oferta maior de moeda do que de produção naturalmente. Então, vai ser mais moeda valendo a mesma coisa de mercadoria de bens. Quando eu compro um apartamento, sei lá, já que aqui é a questão do destaque imobiliário... Quando o crédito imobiliário está liberado, tá? Isso. Quando eu adquiro um apartamento, quando eu compro um apartamento, ou uma casa, ou um imóvel, alguém que vende esse imóvel está comprando a minha moeda. A moeda, ela é uma mercadoria como outra qualquer. Ela serve apenas como um parâmetro de igualdade, onde facilita a transação. Ela significa liquidez. E a inflação, ela ocorre quando há o desequilíbrio, principalmente quando há mais moeda do que bens. Nos anos 80, o que aconteceu? Grande parte das pessoas, como a produção ela caiu em função do não estado de espírito favorável na época, que né, realmente não tinha condição de o país crescer, foi uma década perdida, as pessoas passaram a colocar dinheiro no banco porque a inflação fazia com que o retorno do mercado financeiro fosse maior do que o do mercado de produção de bens. Então, como o mercado financeiro passou a remunerar mais, a taxa de juros do mercado financeiro era superior a qualquer atividade, por mais rentável que fosse na época. Então, eu não tinha incentivo nenhum para produzir, eu tenho incentivo para colocar meu dinheiro no mercado financeiro e especular com ele. Então, o que aconteceu? Além do país produzir muito pouco, as pessoas passaram a vender o que tinham, como casa, carro, para colocar no mercado financeiro. Para isso, teve que o Banco Central aumentar intensamente a oferta de moeda para atender as transações que aumentavam a cada dia, com as pessoas querendo transformar bens em dinheiro e moeda para colocar no mercado financeiro para ganhar mais com juros altos com a inflação. E aí a inflação passou a ser uma bola de neve que foi crescendo, crescendo, crescendo até chegar ao ponto do colapso. Agora, é muito interessante a sua explanação e 3 pontos eu quero até que o senhor esclareça. Primeiro, que o senhor falou que a questão da produção. O Brasil é um país empreendedor, né? O maior número de empreendedores, o Brasil, ele todo dia nasce pessoas que têm coragem para empreender. Mas em contrapartida também é o número de falências, né? As empresas que quebram no transcorrer da sua trajetória. Isso é um fator que falta de conhecimento, de experiência, realmente influencia muito nisso. Mas o que me chamou muita atenção foi na questão quando o senhor disse que a moeda começa a perder poder. Há uma influência da moeda americana no cenário mundial hoje, perdendo esse poder? Sim. A moeda americana ela vem perdendo poder já há um bom tempo. A moeda americana ela é segura
por 12 motivos. Por uma diplomacia extremamente rigorosa e pela guerra. Os americanos sempre seguraram a sua moeda a partir tanto de uma diplomacia muito rigorosa e pela guerra. Isso é histórico. E a queda da moeda americana tem sido irreversível. Os americanos não têm conseguido sustentar. Inclusive, houve a crise de 2008 e até há pouco o presidente americano estava negociando desesperadamente com a oposição para tentar aprovar um orçamento que, se não aprovar, os americanos pela primeira vez vão viver uma situação complicada, porque começam a viver uma crise de confiança com o resto do mundo, porque seria o primeiro calote americano no mundo, na história. Isso não é bom. E isso é reflexo, naturalmente, de que a própria economia americana tem se arrefecido em função da própria fragilidade do dólar. Historicamente, o dólar tem enfraquecido, e esse enfraquecimento, naturalmente, aquece moedas como a nossa e de alguns, como os tigres asiáticos, como China e Índia, por exemplo. Que é o momento BRIC que nós tanto falamos aqui no nosso programa.